Vocês já recurso, foram né? para alguma ilha? Olha. Ilha de Santo Aleixo, em Pernambuco, só. Isso, já foi para essa ilha. Como que é Já. essa ilha? Isolada, Não, mas totalmente fala assim. isolada. Como é que você conhece uma ilha? Como eu conheço uma ilha? Olha, quando ela não tem conexão, né, com o restante do espaço, né? Ela está isolada ali no meio do mar. A biodiversidade ela é toda mantida, mas não tem empresas, tem poucas pessoas. É um lugar bem remoto, bem E vazio. como que ela é? Ela é redondinha? Redonda, assim, aham. Ah, como é que eu vejo que ela é redonda? De cima. Ah, de fora. Eu vejo de Aham. cima, tá Aham. certo? Sim. Então eu tenho que ter um olhar externo para ver a ilha como um todo. Uhum. Lá de cima eu consigo ver a biodiversidade da ilha. Quem consegue ver é quem está Lá. dentro da ilha. O que Esse- é melhor? Os dois? Os dois. É. Então, Mas ou eu esse é tô o em processo cima, dos ou eu tô- stakeholders? Sim, Juntar as pessoas-chave para conversarem, para sim, pensar. sim. Inclusive, como vocês comentaram, quer dizer, como é que eu enxergo de fora? Aham. Eu vou lá em cima e vejo. Só que quando eu enxergo de fora, eu vejo o todo. Eu não consigo ver os detalhes. O que é o ideal? Eu conseguir juntar esses dois elementos aqui. Então, em geral, quem vem de fora não conhece os detalhes, mas vê lá de cima, vê o todo e, portanto, tem uma outra visão. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Gente que Pode, o podcast onde a gente conta e cria. E você dá o play e compartilha. E aí, Gi, vamos de recado? Bora de recado, Rafa. Vamos lá, o Gente que Pode, ele tá disponível nas principais plataformas de podcast. Então você consegue aproveitar para ouvir novamente todos os episódios que foram gravados, tá? Então volta lá para conferir caso você tenha perdido algum episódio ou volta lá para conferir para ouvir de novo. É isso aí, gente. E falando em recados, temos novidade por aqui. Opa! A partir do episódio de hoje, a gente passa a contar com um reforço aqui no nosso time. Com a participação dele, o Pablo Rodrigues, que passa a atuar com a gente aqui como nosso host oculto. O Pablo vai dar uma força pra gente sempre que aquela informação faltar, que a memória falhar. Ele também vai trazer perguntas da nossa audiência e vai ter essa participação apoiando a gente durante o podcast. Seja bem-vindo, Pablito! E aí, galera, tudo bem? Bom dia aí pra vocês e podem contar comigo sempre que precisar, vou estar aqui nas pesquisas. Muito bom! Maravilha. Bem, pessoal, e o tema hoje é inovação. É uma palavra que é cada vez mais ouvida no nosso dia a dia, né? E também no dia a dia das empresas. Mas o que é inovar, né? Como realizar essa inovação? Como essa inovação ela acontece na prática? É possível inovar em alguns processos que já estão consolidados? Que já estão funcionando? Bem, quando o assunto são pessoas, será que é possível realizar inovação? Muitas perguntas e ainda acho que esse tema vai ter mais desdobramentos aí e ajudar a gente a entender mais o que é o universo da inovação e também do empreendedorismo. É que hoje a gente traz como convidado ele, que é professor de inovação e empreendedorismo da FEA USP, livre docente em administração também pela FEA USP e possui pós-doutorado na USP também. É doutor, mestre e graduado em Engenharia da Produção pela Escola Politécnica da USP, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, na área de Gestão de Saúde. Ele apresenta uma extensa experiência executiva nos segmentos de saúde, educação, consultoria empresarial e tecnologia da informação. É criador de uma abordagem estruturada denominada Jornada da Inovação de modelo de negócio, que é aplicada em startups, inovação corporativa e educação empreendedora. Seja muito bem-vindo ao Gente que Pode, professor Marcelo Pedroso. Prazer tê-lo com a gente. Prazer, uma satisfação com vocês, Gisele, Rafa, Pablo aqui nos auxiliando também, né? Uma grande satisfação, agradeço pelo convite, espero que vocês e a audiência gostem aqui do nosso bate-papo, nossa conversa. Com Com certeza. certeza. Marcelo, e a gente tem uma tradição aqui no Gente que Pode, que sempre depois de conhecer um pouquinho mais sobre o perfil acadêmico, o perfil corporativo do convidado que está aqui conosco, a gente tem uma pergunta, né? Quem é o Marcelo na fila do pão? Quem é o Marcelo além do LinkedIn? Conta pra gente. Não, vamos lá, é o Marcelo da Fila do Pão, eu também faço feira.
Então, Opa! vai na feira também, na fila da do pão. feira, né? Ou seja, eu sou gente como qualquer um, né? Tá certo. E aí eu tenho uma atividade profissional que é ser professor. Uhum. Antes de ser professor, eu passei por uma experiência no mundo corporativo, né? E acho que antes da experiência de mundo corporativo, de ser professor, eu tenho a experiência familiar. Porque eu digo isso porque tudo vem da família, né? Então, se perguntarem para mim de onde vem essa minha trajetória, tanto corporativa quanto profissional, eu respondo facilmente. Eu aprendi com meu pai. Eu peguei a experiência do meu pai e é o que eu procuro transmitir para os meus filhos. Tenho 2 filhos, né? Então, na fila do pão, de vez em quando eles vão na feira comigo, né? O Pedro Henrique tem 16 anos, o Gabriel tem 9 anos, né? Legal. Na fila do pão, né, eu vou comprar pão para eles, né? Eles me ajudam em várias atividades, né? Então, o Marcelo na fila do pão é exatamente aquele que acho que busca entender um pouco de como nós podemos contribuir para o mundo, né? E acho que a principal contribuição inicial é aquela que vem da família. Então, acho que eu tenho um exemplo muito forte do meu pai, né? E é o que eu procuro transmitir para os meus filhos, né? E, consequentemente, quando eu interajo com jovens, né? Jovens adultos, jovens maduros, né? Na universidade e também no mundo corporativo, nas startups, acho que a ideia nossa é conseguir transmitir um pouco do que nós aprendemos, né? E transmitir para essas pessoas. Até porque nessas interações nós aprendemos, e às vezes muito mais do que eles, né? Então, acho que o nosso, talvez seja um pouco do que é o Marcelo na fila do pão, né? Que legal. Dividindo a gente multiplica, né? Com certeza absoluta, né? Certamente, a gente acredita muito nisso também. Marcelo, então pra gente começar, pensando que a nossa audiência aí, ela é bem vasta, assim, e misturada, a gente tem jovens, tem profissionais mais experientes, tem pessoas da área de educação, pessoas de outras áreas, eu acho legal a gente começar levando um pouquinho para esse público, principalmente mais jovem, uma explicação sobre o que é inovação, né? A gente ouve falar nisso o tempo inteiro, esse termo está muito em alta, presente em vários lugares, mas qual é o conceito de inovação, o que é inovação e como ela acontece, né, no nosso dia a dia, na prática? Então, vamos lá, né? A palavra inovação responde isso. Então, é uma novação, fazer algo novo. Então, toda vez que eu faço alguma novidade, eu faço algo novo, eu estou inovando. Eu posso inovar como ser humano, e eu vou discutir mais com vocês a questão da inovação dentro das empresas. Então, é como as empresas mudam com o tempo. Particularmente, a inovação não é só você fazer algo novo, mas na perspectiva da empresa é algo novo que tem uma contribuição, que tem um impacto. E esse impacto tem que ser um impacto econômico, porque nós vivemos num mundo que depende de ter crescimento de renda e social. Aliás, o iOS tem essa missão social também. Sim. Então, quando se fala em inovação, é trazer algo novo que gere um impacto econômico e social. Se for levar para o dia a dia, é a mesma coisa, porque nós fazemos algo novo, diferente, porque nós queremos crescer. Né? E o interessante é que fazer algo novo, vocês já se perguntaram por que vocês fazem algo novo? Por que vocês mudam? Olha, eu acho que o que me motiva a fazer uma coisa nova é tanto sentir uma necessidade, às vezes algo que não está Sim. funcionando tão bem, então você tem uma oportunidade de mudar para que aquilo que não está dando certo dê certo. E também quando você está um pouco cansado de fazer sempre aquilo do mesmo jeito, é uma oportunidade de você se manter motivado com as coisas, né? E você, Rafa? Eu não comigo- sou entrevistador, mas eu Não, entendo um mas é pouquinho legal. de você. Não, mas é muito bom trocar. Comigo muitas vezes é preguiça mesmo, viu? Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa que me dá uma preguiça, eu falo, nossa, trabalhoso, eu tenho que ter um jeito melhor de fazer isso aqui. Não é possível que isso vai me dar tanto trabalho. Aí eu tento encontrar alguma forma de poder tornar essa atividade mais efetiva, mais rápida, para que ela rode num processo melhor. E aí me sobra tempo para ter qualidade de vida, para poder Isso. descansar também. Sabe por que as pessoas mudam? Ah, Porque é o seguinte, o custo de mudar, ou o esforço de mudar, ele deve ser menor do que o esforço de permanecer. Então, isso é verdade. Excelente. algo não está dando certo, se eu continuar em algo que não dá certo, eu vou ter um esforço muito grande. Então é melhor fazer um esforço para mudar. E o inverso também é verdadeiro. Se eu estou fazendo algo que está dando certo, por que eu vou mudar? Então, isso vale para o ser humano e vale para as empresas. Né? Então, se o ser humano está numa carreira está dando certo, por que ele vai mudar essa carreira? Ele vai inovar, vai dizer, não, agora eu vou jogar tudo para cima e Começar outra coisa. outra coisa. Não, se o ser uma pessoa, por exemplo, na realidade não está bem no trabalho, não está bem empreendendo, ela busca mudar para quê? Para melhorar. A mesma coisa a empresa. Enquanto ela dá certo, não tem tanto estímulo para inovar. Se ela der errado, ela tem um estímulo para inovar.
Então, para um pouquinho. Então, a empresa que dá certo não inova? Isso que eu ia te perguntar. Mas eu que ia perguntar. Então, vamos lá. Essa aqui é a lógica de você chamar de... nós chamamos isso, em termos acadêmicos, né, de ambidestria. Eu tenho que ter os dois lados. Tanto o lado que eu estabeleço alguma coisa e colho os resultados, como as mudanças. O ser humano é assim. Ele não pode ficar parado. Mas também não pode jogar tudo para cima do que dá certo. Então tem sempre que equilibrar. Então a questão é o equilíbrio entre a mudança e você colher os frutos daquilo que você plantou. Então você não pode só plantar uma coisa e deixar de mudar, mas se você ficar mudando sempre, você não vai conseguir colher. Então essa que é a chamada ambidestria, conseguir equilibrar a mudança, a inovação, com colher os resultados do dia a dia que demandam uma certa estabilidade. Sim. Imagina uma empresa que vocês chegam hoje, não, agora mudou tudo. É inovadora? Ó, agora entra por trás, sai por cima, enfim, mudou tudo, as posições mudaram, ela mudou. Isso é bom? Nem sempre. Então, Mudou pra você precisa melhor. ter uma certa estabilidade para você colher os resultados. Ao mesmo tempo, você cria uma instabilidade, uma mudança para permitir inovação. Então, essa que é a lógica da inovação. Eu tenho que equilibrar o que eu colho, o que eu investi, para ter alguma coisa com a mudança. Então, eu equilibro. Então, não é sempre mudar, mas também não é sempre não mudar. Para É o não perder equilíbrio consistência, né? Você tem que ser consistente. consistente. Na realidade, sempre em direção a um certo crescimento. Mas é interessante quando a empresa ela olha para fora também, né? Porque muitas vezes o processo funciona da porta para dentro, funciona, só que o mercado lá fora tá mudando e a empresa acaba ficando estagnada, acaba perdendo alguma fatia de mercado. Pois é. Então por isso que tem que ter esse olhar para fora e para dentro também, né? Sim, o tempo todo. E eu acho que essa análise crítica ela é super importante, porque eu vejo, por exemplo, a gente está aqui no Brasil. A gente sabe que existem algumas questões. A gente nem forma, por exemplo, profissionais de tecnologia num volume suficiente para atender as demandas. Então, talvez se espelhar o tempo inteiro fora, onde o cenário econômico, social é totalmente diferente, Sim, e achar sim. que você vai implantar tudo aqui da mesma forma, também pode ser aí um fator que atrapalhe o processo de inovação. Assim, será Sim. que tudo me convém? Será que cabe tudo aqui exatamente nesse formato, né? E aí tem um ponto que é bem complicado, né? A empresa fica com o trauma da inovação. Sim. Fala, olha, tentei inovar e não deu Não certo. dá certo. Não vamos fazer nunca mais. Vamos continuar do jeitinho que estava antes que funciona. Mas vocês conhecem alguma empresa que inovou na primeira vez e deu certo? É difícil achar um exemplo. Ué, se eu vou fazer algo novo e toda vez eu vou acertar, não sei se aquilo é tão novo assim. Você sabe que tem um diálogo com o executivo, né, que é super interessante, né, que tem a ver inclusive com essa questão da mudança, né, ou não mudar, ou até aprender com a mudança, né. Uma vez perguntaram para ele o seguinte, né, é um CEO, né, e falaram assim, mas me responde, quer dizer, o que levou você a ter todo esse sucesso, né? Conta um pouco, né? Tal. Só que ele é muito lacônico. Ele falou assim, ó, 2 palavras, decisões corretas. Aí perguntaram, tá, mas fala um pouco mais, né? O que são decisões corretas, né? Da onde que vem? Como é que você conseguiu ter, né? Ele, experiência. Mas fala um pouco mais, né? Como é que adquiriu você experiência? conseguiu experiência e tal, né? Decisões incorretas. Um Ou seja, para ele conseguir chegar nas decisões corretas, ele tomou decisões que nem sempre foram acertadas. Ele aprendeu com aquilo. Portanto, quando você faz algo novo, é inerente você cometer alguns... Eu não diria que são erros, porque na realidade você não sabe direito se vai acertar ou não. Você tem probabilidades de acertar porque você faz algo novo. Quanto maior a inovação, maior a incerteza e maior a novidade. Portanto, você tende a cometer... Eu não digo que são erros, mas na realidade ter resultados inesperados. E aí você, com esse resultado, você adquire experiência para depois conseguir tomar decisões mais acertadas. Então é o processo. Então as empresas, elas vão naturalmente errar quando elas vão inovar. Por quê? Porque faz parte do processo. Porque inovação remete à incerteza. Se eu não tenho certeza, como é que eu vou acertar 100%? Se vocês conhecerem, me ensinem, porque aí eu também quero isso. Então, incerteza é inerente à inovação, portanto é natural que empresas, pessoas cometam erros, mas o erro não significa errei, vira página. Significa errei, aprendi com o erro e agora eu vou incorporar isso como conhecimento para tomar melhores decisões no futuro. Essa é a questão da inovação e também vale para a pessoa, para o ser humano, não?
E aí eu já vou fazer essa ponte, então, aqui com a nossa próxima pergunta. Conforme você vai trazendo, né, tomar decisão, errar, acertar, é tudo inerente ao ser humano. Então, não tem como falar de inovação sem falar de pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, né, dentro das atividades de uma empresa, você tem ali contratações, desligamento, Sim, promoções, sim. movimentações. Como a inovação, né? Como que uma empresa que contrata pessoas está inovando? É possível, assim, quando eu contrato, eu inovo, quando eu movimento as pessoas, é possível inovar através das pessoas dentro de uma empresa? A inovação ela acontece por meio das pessoas. Uhum. A empresa é uma organização social formada por pessoas, portanto, depende de pessoas para ela tomar decisões e executar. Portanto, eu dependo das pessoas, sim. Talvez a pergunta que eu faça é: será que eu preciso contratar 100% das pessoas que eu vou contratar devam ser inovadoras? Imagina uma empresa que está inovando todo dia. O exemplo que eu Nossa. dei. Vira um caos, Uhum. né? Sim. Então, eu não vou contratar ninguém inovador. A empresa fica... Até que mude o mercado, mude alguma coisa, vem uma nova tecnologia, a empresa não consegue responder porque não consegue mudar. Mais uma vez, a questão do equilíbrio. Sim. As pessoas têm perfis, o que as empresas precisam entender, né, é quais são os perfis que ela precisa, e aí equilibrar esses perfis e colocar nas áreas adequadas, né? Sim. Então, o perfil clássico de uma empresa é um gerente. É um gerente, enfim, acho que vocês treinam, foram treinados, né? Ele tem que seguir procedimentos. Sim. Os procedimentos têm um sistema de gestão. Uhum. Então, ele foi treinado, condicionado a seguir esses procedimentos. O que acontece se ele fala assim: vou inovar, não vou seguir o procedimento? Talvez não fique muito legal, né? Uhum. Alguém tem que pensar, mas será que esse procedimento é o ideal? Sim. Então, ele vai pensar não no dia a dia. Porque se for pensar no dia a dia, começa a experimentar, não dá certo. Então, tem pessoas que têm um perfil mais de gerente, gerencial. Ele vai, na realidade, seguir procedimentos lá e colocar a casa em ordem. Tem pessoas que têm um perfil mais inovador, vão pensar em fazer algo diferente. Então, Sim. mais uma vez, é a questão do equilíbrio, né? Sim. Então, Eu acho, assim, pensando no que eu já ouvi aí na minha experiência profissional, eu acho que o que mais acontece com relação a pessoas em inovação é quem chega ter dificuldade para inovar, porque encontra ali pessoas que às vezes estão há mais tempo, que têm maior apego aos processos, né, maior dificuldade às vezes de ter uma visão externa ali de inovação, e aí quem chega com essa responsabilidade de inovar acaba encontrando essa barreira, né? E aí acho que a gente cai em outras questões aí de o quanto você talvez tenha que trazer a inovação como parte ali da sua cultura organizacional, do DNA da empresa, para que você não caia nessa, porque eu imagino que para alguém que chega com vontade de fazer o novo, de trazer alguma coisa, vai ficar ali água mole em pedra dura, e aí não consegue, essa pessoa sai. Então também não perder a oportunidade de inovar por não estar aberto à escuta, sim, né? sim. Importante. lembra, uma pessoa que está numa empresa, pensa um empreendedor que montou uma empresa. A empresa é como se fosse o filho dele. Sim. Ele tem apego. A pessoa que vem para a empresa veste a camisa da empresa, ela tem apego. Então ela vai lutar para que aquilo permaneça Sim. bem. Portanto, o apego é natural. Você não pode dizer para uma pessoa: ela acorde agora com desapego. Agora, o que acontece? O empreendedor ele quer mudar. Então, mais uma vez, a questão do equilíbrio. Sim. A pessoa, talvez mais experiente, que está no dia a dia, ela conhece o que funciona, enfim, o que não funciona. Precisa estar aberta a possíveis mudanças. Mas se ela estiver aberta a tudo, ela é o inovador, não é o que está no dia a dia. Quem vem com espírito de inovação precisa estar aberto a entender que nem tudo na vida é inovar toda hora. Tem momentos e tem formas de inovar. Mais uma vez, a questão do equilíbrio. Então, você pega pessoas com perfis, né? E essas pessoas precisam amadurecer para entender que o modelo mental, são modelos mentais diferentes, né? Não são certos ou errados, dependem de como você coloca no dia a dia e precisa equilibrar. Então, eu acho que a questão da empresa é conseguir pegar esse equilíbrio, né? Jovens, pessoas experientes, ou pessoas com muito tempo de casa, pessoas que entraram, pessoas com multidisciplinares e conseguir fazer uma boa equação, Fácil, um bom né? equilíbrio. Tranquilo. Assim, se fosse fácil, não precisava ter uma universidade que pesquisa, as empresas já estariam todas, né, com Quase todo mundo tava uma fazendo, né? receita de bolo fazendo. Sim, pois é, Sim. nós vivemos com seres humanos, né? Os seres Sim. humanos são únicos, portanto, a riqueza é você conseguir equilibrar esses seres humanos, né, com um certo objetivo. O objetivo da empresa cada um tem o seu objetivo, né?
colocar essas pessoas de forma que atenda os objetivos dela. E muitas vezes, né, quando vem uma pessoa de fora para participar do processo, para entender, tá tão óbvio para ela a mudança que precisa ser feita, né? E muitas vezes essa resistência que o pessoal tem acaba desmotivando, realmente, né? A cultura de alguém Exatamente. que vem para cá pensando nessa mudança. Porque esse processo de mudança, por exemplo, ó, tô pensando aqui na parte da informática, por exemplo. Há muito tempo atrás, era impensável que as pessoas tivessem computadores na sua casa. Então, o computador era apenas para a empresa. Sim. Aí, uma pessoa que, naquele tempo, o pessoal falava, nossa, é maluco, tá pensando em coisa que não existe. O Steve Jobs pensou, não, e se as pessoas tivessem um computador pessoal? Tivesse computador em casa? Falou, não, isso não vai dar certo, isso não vai seguir. Gente, olha hoje. A gente não consegue pensar na vida Sem de outra maneira. sem ter acesso a esse Vocês recurso, já foram né? para alguma ilha? Ilha de Santo Aleixo, em Pernambuco. Só. Já foi para essa ilha. Como que é essa ilha? Isolada. Não, mas Totalmente fala assim. isolada. Como é que você conhece uma ilha? Como eu conheço uma ilha? Olha, quando ela não tem conexão, né, com o restante do espaço, né? Ela está isolada ali no meio do mar. A biodiversidade ela é toda mantida, mas não tem empresas, tem poucas pessoas. É um lugar bem remoto, bem vazio. E como que ela é? Ela é redondinha? Redonda, assim, Ah, como é que eu vejo que ela é redonda? de cima. De fora. Eu vejo de cima, tá certo? Sim. Então eu tenho que ter um olhar externo para ver a ilha como um todo. Lá de cima eu consigo ver a biodiversidade da ilha. Quem consegue ver é quem está dentro da ilha. O que é melhor? Os dois? Os dois. Então, Mas ou eu esse é tô o em processo cima, dos ou eu tô- stakeholders? Sim. Juntar as pessoas-chave para conversarem, para pensar? Sim. Inclusive, como vocês comentaram, quer dizer, como é que eu enxergo de fora? Eu vou lá em cima e vejo. Só que quando eu enxergo de fora, eu vejo o todo. Eu não consigo ver os detalhes. O que é o ideal? Eu conseguir juntar esses dois elementos aqui. Então, em geral, quem vem de fora não conhece os detalhes, mas vê lá de cima, vê o todo e, portanto, tem uma outra visão. Mas tem uma frase que eu levo comigo. Quem conhece o processo é quem faz. Exatamente, Rafa. E isso me fez pensar numa coisa que é justamente isso. Eu vejo que muitas vezes alguns processos acabam não sendo inovados ou tem um processo muito moroso para que eles sejam inovados, porque só quem está ali de cima, na alta cúpula, é que quer tomar a decisão. E às vezes eu acho impossível você envolver alguém da operação que está de fato ali dentro da ilha, olhando as coisas de perto, é que isso dê certo, porque senão você fica muito no campo da suposição. Então, não, eu acho que é aqui, ali, mas quem que está em contato com o cliente, com o usuário, com o beneficiário, enfim, com quem vai ser impactado por aquilo, né? A gente não pode ter esse apego à hierarquia na hora de inovar. Você concorda com esse raciocínio, Marcelo? O que você pensa sobre? Eu vou falar que eu concordo parcialmente. Vou falar por que é parcialmente. Tá? Sim. Eu vou até colocar para vocês a experiência que eu tive no Grupo Fleury. Legal. Eu fui executivo de inovação quando eu fui contratado em 2007 a 2010, eu fiquei lá. O que existia no Fleury é uma área de desenvolvimento de produto, P&D. Né? Então não tinha uma área de inovação corporativa, que olhava exatamente como a empresa muda de uma forma estruturada. Ele ia mudando, uma empresa super inovadora, né? Mas naquele momento, estou falando já há um bom tempo atrás, né? A minha missão era estruturar a área de inovação. Então, o que acontece? Né? Em inovação, nós temos que olhar alguns elementos. Então, por exemplo, quem está no dia a dia realmente enxerga, vê os processos e tudo mais. Né? Em geral, quem está no dia a dia está dentro da ilha, está vendo os processos de uma forma detalhada. É natural que essas pessoas que enxerguem, elas proponham mudanças de natureza incremental, não grandes mudanças. Ela tá lá no dia a dia, ela vai dizer, puxa vida, por que agora o Fleury não vai atuar lá na Espanha? Ela está vendo o atendimento do cliente que está lá na rua tal, né? Ele não está vendo internacionalização. Ao contrário, quem está lá em cima está vendo internacionalização, mas não está vendo como que é o atendimento na unidade lá brasileira. Aliás, tem uma unidade aqui do Fleury, por exemplo, né? Sim. Então ele não olha o dia a dia. Então qual que é a lógica de inovação? É você, por exemplo, colocar processos, né, que você bifurca a inovação. Então, e nós fizemos isso no Fleury. Então, nessa época, nós implantamos um programa chamado Central de Ideias. Todos na organização poderiam dar colaborações. Qualquer um. Área de atendimento, área de manutenção, engenharia clínica, área financeira, todas as áreas. Né? E aí o que acontece? Essas ideias, né, chegavam para a área de inovação e ela analisava.
Puxa, essa ideia aqui é uma ideia que ela é chamada uma inovação incremental, ela é pontual. Bom, devolve para o gestor, para quem conhece, para analisar e eventualmente implantar. Essa ideia aqui é uma ideia de ruptura, uma ideia, né, que tem uma inovação muito grande, radical. Não, tem que analisar numa outra esfera, tem que levar para a diretoria, para a presidência e até para o conselho deliberativo para tomar decisões. Sim. Então, a ideia é você captar de todo mundo, né, vem de baixo. Ao mesmo tempo, quando vem de baixo, ou seja, vem de todos da organização, você separa aquilo que é radical, que é muito importante para ter um impacto forte, e você trata numa certa esfera. E aquilo que é incremental, você deixa meio que descentralizado. Ao contrário, tem lá a posição do topo que diz, nossa estratégia agora, por exemplo, é entrar num outro segmento de mercado. E você trata de uma forma estratégica também. Então, a ideia da inovação é você conseguir entender se aquilo muda muito ou não muito. E aí dá o tratamento adequado. E permitir com que todos participem, porque todos têm várias ideias e você cria uma cultura de inovação na organização. Muito Que bacana. interessante entender a prática mesmo, né? Porque eu acredito que é bem isso. É um processo que não dá para ser limitado a uma pessoa ou outra, uma área ou outra. Sim. É totalmente colaborativo. Agora, inovação estratégica, então no Fleury nós tínhamos essa inovação chamada de processos incremental e a inovação estratégica. A inovação estratégica era centralizada, Sim. até porque demandava, não um era nem a nível, inovação, né? Sim, sim. Era aprovações de diretoria, presidência e, a depender do tipo de mudança, do próprio conselho. Portanto, isso era centralizado e tinha um processo, uma governança própria, e a inovação incremental era descentralizada. Quem conseguia falar isso era inovação, porque analisava se era algo incremental ou se era algo mais radical. Legal. Bacana. Marcelo, e pensando na contratação, por exemplo, de jovens, tá? O jovem que está ali no primeiro emprego, que está começando na carreira. Esse jovem, quando é contratado, ele pode participar desse processo de inovação? Ele pode ser considerado um stakeholder naquele processo? Lembra, um jovem, ele vem com uma cabeça tradicionalmente mais aberta. Aham. Por quê? Pelo seguinte, Primeira experiência, né? Tá. isso. Pensa um jovem, aquele bem jovem, né, um recém-nascido. Uhum. O que ele tem na cabeça dele? Uma folha em branco. Então ele vai aprendendo. Então ele tem muito a aprender. Ele está lá no processo de aprendizado porque ele não sabe nada. Uhum. Ele nasceu, né? Ele tem uma herança genética, mas ele está aprendendo. Né? O jovem está aberto a um processo de aprendizado. Então ele é mais flexível nesse sentido. Né? Conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos tomando algumas decisões, dizendo isso eu quero, isso eu não quero. Né? E aí você vai ficando, eu não diria que mais rígido, né? Mas o jovem ele é mais propenso a mudar. Então, por alguns motivos. Uma, a própria energia. Né? O segundo, que é uma coisa interessante, né? O jovem está começando a carreira. Ele inovou. Toma uma decisão errada de carreira. Na perspectiva dele. O que acontece? Ele muda. Sim. Sim. Pega uma pessoa que tem uma família, tem filhos, né? Uhum. Aí fala assim, puxa vida, né? Vou mudar? Dá um medo. Aquele frio na barriga, porque não é só ele, né? É ser uma pessoa responsável. É ele, a família, os filhos, né? Os compromissos, né? Então, ele não vai sair dizendo agora, vou mudar, porque hoje eu acordei com vontade de mudar. Então, ele está menos propenso a mudanças. Por quê? Porque ele tem uma história acumulada e, portanto, tem mais responsabilidades. É natural que isso aconteça. O que é bom da empresa, então, é pegar exatamente essa volúpia do jovem, né? E movimentar um pouco, trazer essa energia e aí, numa forma madura, olhar na realidade, analisar o quanto que essa mudança que ele traz direciona para aquilo que a empresa acha importante. Isso a gente pode perceber até pelo aspecto comunicacional que as empresas têm, né? Sim. Muitas vezes a empresa que tem uma estrutura, um modelo tão padronizado, tão rígido, quando vai para as redes sociais, precisa mudar, porque senão não se comunica com o público, né? Exatamente, né? Você precisa ter alguém ali que, de novo, aquilo que vivencia aquilo onde você está querendo inovar ou se inserir. Porque se você fica supondo, a chance de você errar é muito maior, né? Você achar e você ter ali alguém que vivencia e que sabe como aquilo funciona. E aí, quando a gente fala da empregabilidade do jovem, eu penso muito nisso, que às vezes a gente vê as empresas resistentes justamente por não olhar esse aspecto que você trouxe da folha em branco. Mas ele... Ou até ver a folha em branco, mas só ver a folha em branco. Não, mas eu vou ter que treinar, não, ele não vai saber fazer, não, eu vou perder muito tempo.
como que a gente pode ter um olhar mais otimista nessa empregabilidade do jovem e como ele pode, de fato, apoiar na inovação? É a mesma coisa do meio copo, né? Vazio ou cheio, né? Então o jovem é a meia folha em branco, né? Ele vem com uma certa formação, né? E ao mesmo tempo ele tem, na realidade, uma metade de uma folha em branco para aprender. Algumas empresas, eu trabalhei muito tempo em consultoria. Então o que acontece, né? A consultoria tradicionalmente ela contrata os jovens, que é um consultor júnior, e ele vai crescendo. E o que acontece? Bom, como é que eu formo? Bom, esse jovem que entrou, ele vai se formar na cultura da empresa, com os conceitos que a empresa está trazendo e treinando. Portanto, eu vou ter um jovem que se molda ao longo do tempo aquilo que eu acho importante como empresa. Portanto, eu consigo formar o jovem. Sim. Se eu trago um executivo experiente, ele vai contribuir com o quê? Com a experiência para ele moldar a empresa e moldar os jovens, por exemplo. Então, mais uma vez, a questão do equilíbrio, né? Sim. A página já está escrita com a executiva, né? Sim, sim. Então, é muito comum as empresas que têm progressões de carreira, né? Muito embora as carreiras hoje sejam mais curtas do que comparativamente há uns anos atrás, né? Que elas também têm uma trilha para o jovem, você treinar o jovem, tanto na parte dos chamados hard skills, né? Ou seja, os conceitos mais conceituais, né? O conhecimento mais conceitual, quanto soft skills, que é a questão de comportamentos, atitudes e assim por diante, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Mari até, que é a líder aqui de comunicação do iOS, a coordenadora de comunicação do iOS. E ela falou uma história bem bacana. Ela disse que ela estava participando de um evento, e aí nesse evento a galera precisava deixar alguma mensagem para o público quando saísse. Eles pensaram, se a gente colocar a frase colada aqui em cima, se a gente colocasse a frase no teto, se a gente colocasse a frase em algum lugar. Aí teve um jovem que comentou, tá todo mundo com o celular na mão. A pessoa com o celular na mão, automaticamente ela olha para baixo. Colocaram uma frase exatamente no chão. E aí fixou na cabeça da galera, porque todo mundo viu a mensagem escrita. A questão é, quem pensou isso foi um jovem que tá também com o celular na mão e com a cabecinha aqui para baixo, né? Exatamente. Muito legal. Bem, e além de contribuir nesse processo de inovação, né, o que mais a gente pode destacar de positivo na contratação de jovens? Bom, o jovem traz energia, o jovem traz cabeça aberta, né? Acho que a questão do jovem é muito você entender, né, qual é a contribuição dele, né? E pensar na formação dele, inclusive no processo de progressão, né? E como nós falamos também, né, não só de progressão na carreira, mas você precisa ter, na realidade, a formação dos executivos, né? Ao longo do tempo, até para você, enfim, ter um processo natural de renovação. Em né? algum momento esse jovem pode se tornar um executivo, né? Sim, exatamente. Em consultoria era muito comum isso, porque ele sobe rapidamente, né? Então ele entra como consultor júnior, consultor pleno, consultor sênior, gerente pleno, gerente sênior, ele vai subindo. Então é muito natural. E aí a empresa tem a sua progressão, né, e dá as oportunidades, né? E é um processo natural. Alguns se adaptam, outros não. Faz parte do processo, né? Então, alguns vão ser melhor aproveitados, outros não. Outros vão achar que, na realidade, não é um ambiente deles, vão sair. Então, esse é um processo muito natural, né? Sim. E vão inovar em outra carreira, né? Pode ser o Vão caso. inovar em outra carreira, né? Ou até vão descobrir que a carreira corporativa não é a carreira deles, né? Exatamente, é sempre uma possibilidade. Sim, eu trabalho com o pessoal de startup. Tem o pessoal de startup, alguns até tiveram experiência no mundo corporativo e disseram, não, aquele mundo é muito amarrado para mim, eu quero fazer coisas novas, eu quero inovar. E aí ele vai inovar na startup dele, vai ser empreendedor. Sim. E vai sofrer as consequências disso também. Exato. Dessas Os escolhas. riscos. São escolhas. Eu quero um ambiente mais seguro, mais estável, o jovem vai para o mundo corporativo. Eu quero um ambiente mais arrojado, que eu vou crescer, vou ter liberdade, vai empreender. Quanto que ele vai ganhar no mês que vem? Não é o salário dele, não. É quanto ele trouxer de resultados para a empresa. Puxa vida, ele pode virar um jovem muito bem sucedido, um Steve Jobs, né? Ou eventualmente pode não dar certo. Sim. Então, ou seja, a instabilidade, a incerteza é muito maior de quem vai empreender. Sim, com certeza. Ou seja, ele tem menos segurança. Ele quer um mundo mais seguro ou um mundo mais incerto? Ou ele quer um mundo que ele tem que seguir certas regras ou ele quer mais autonomia? Ele tem que ponderar esses elementos aqui. Sim. E a empresa quando contrata é a mesma coisa, né? Então, se uma empresa contrata um jovem muito inovador e coloca uma função muito burocrática,
Não vai Eu encaixar, acho né? que não vai rolar, que nem o Não pessoal vejo fala. sucesso nessa Não mesmo, possibilidade. exatamente. E é a mesma coisa, pega um pessoal muito processual, põe para inovar, Uhum. vai ser uma inovação muito simples, muito incremental, né? Sim. Eu gosto de inovar, mas eu sou uma. Você acha. Eu não me vejo como um empreendedor. Você acha que para ser um empreendedor tem que ter um perfil certo, a pessoa? Tipo, ela tem que ter uma característica específica para ser um empreendedor? Ou todo mundo pode ser um empreendedor? Então, vamos lá. Todo mundo pode ser empreendedor. Alguns terão maior facilidade, outros menor facilidade. Então, o que é um empreendedor, por exemplo? É um sujeito que ele lida com frustrações, principalmente um empreendedor inovador. Então, tem algumas características do empreendedor, talvez possa falar um pouquinho mais para frente, né? Claro. Sim. Mas pega um empreendedor inovador, aquele que vai trazer mudanças significativas, vai trazer inovação, né? Ele vai viver num ambiente de incerteza. Nesse ambiente de certeza, ele não vai acertar 100%. Ele vai errar, porque é natural, né? Ele vai falhar. O que acontece? Ele precisa ter uma tolerância alta às frustrações. Então, ele vai se frustrar. Estou dizendo necessariamente. Não tem ninguém que inova e acerta 100% da primeira vez. Se vocês conhecerem alguém, eu também quero conhecer. Fazer, seja, algo novo, né? E acertar 100% enfim, eu não conheço, tá? Não vou dizer que é impossível, né? Mas eu vou dizer que é praticamente impossível, né? E a questão do empreendedor, ele precisa conviver com escassez de recursos. Então, por exemplo, eu cheguei aqui hoje na TOTUS, né, um prédio fantástico, passei pela recepção, né? Lá embaixo, lá achei, puxa, quase que eu fui tomar um cafezinho lá, né? E se eu fosse tomar um cafezinho, alguém ia servir o café para mim, né? O empreendedor não tem essa história, não. Ele vai ter que se virar sozinho, ele vai ter que fazer o café dele, vai ter que servir o café para ele, vai ter que servir o café para quem for visitá-lo. Vai chegar no estacionamento, vai parar o carro na rua, vai de metrô, porque ele vai conviver, principalmente no início, com escassez de recursos. Ele não tem uma grande organização. Uhum. E ele vai ter autonomia. Aí eu pergunto, o que ele quer? Quer ter o cafezinho, servindo tudo direitinho, autonomia. Bom, o dia que ele chegar lá no Steve Jobs, talvez ele tenha isso. Então ele vai ter que conviver, na realidade, com essa escassez de recursos e com essas frustrações. Está disposto a passar por isso? Então. Ou a resposta é não. Quero herdar do meu pai? Bom, aí, se ele herdar, não são Aí é todos. loteria. Ó, o pessoal tá até rindo lá fora. Bom, aí não posso escolher. Pelo menos por enquanto não dá, né? Agora, enquanto eu não for um herdeiro, por exemplo, e sem desmerecer na realidade, estou dizendo como que é o processo, né? O herdeiro, ele vai herdar, portanto, não é empreendedor, ele é um herdeiro e vai manter, na realidade, uma grande corporação ou o que for, né? Então, se ele quiser montar um negócio do zero, com escassez de recursos, né? Ele vai ter que ser tolerante à frustração e vai ter que ter uma certa autonomia no sentido de dizer, depende de mim e de mim e de mim e de alguns outros que são os cofundadores, enfim, mas ele não vai ter uma grande estrutura que vá apoiá-lo. Então, está disposto a isso? Né? Bom, se der certo, possivelmente vai ter uma boa riqueza, né? E talvez não dê certo da primeira vez. E aí? Eu conheço empreendedores, olha, depois eu posso contar algumas histórias, mas tem alguns que eles fazem, esperam em apartamento, né? Tem um que ele. Pô, sim. Não, pedem, Conheço uma pedem. galera que A- coloca apartamento. tudo pra jogo ali, acreditando no sonho. Né? Mas o apartamento da família, na família. Sim. E outro dia mandou uma mensagem para mim, fez, professor, quero conversar, porque não sei o quê, tá, eles são super acelerados, né? Uhum. Sim. Falei, tá bom, mas olha, meia horinha e tal, né? Eu fiquei 3 horas conversando com ele, porque esse daqui valeu a pena, né? E aí ele começou a contar algumas histórias para mim, né? Aí ele falou assim, então, porque eu perdi o apartamento e não sei mais o quê. Eu falei assim, puxa, se eu falasse perdi o apartamento, eu ia chorar, né? Ele tava rindo, né, contando essa história, né? Ele falou assim, então, mas e aí, né? Não, mas olha, eu passei por uma dificuldade tão grande que eu dormi 3 noites no aeroporto de Congonhas, porque não tinha Wi-Fi. Então eu fui lá. Nossa, é o Como é que extremo. Caramba. Eu falei assim, mas e aí, o que te levou Você não desistiu? Não passa pela ideia dele desistir. Então ele acha que vai dar certo, portanto ele vai tentando, Isso é outro né? ponto importante também, né? Saber a hora de olhar e falar, pô, eu vou até aqui. É um ponto que faz sentido? Todo. Saber a hora de parar pra falar, olha, Todo. eu vou até aqui. A partir Sim. daqui, porque, pô, a pessoa colocou, querendo ou não, o patrimônio da família em risco, né? Sim, sim. Exatamente. A questão do empreendedor é que ele não desiste. Uhum. Por isso que ele é empreendedor. E por isso que ele não vai desistir. O que é difícil para ele perceber é quando, entre aspas, desistir.
Então tem alguns nomes bonitos. Então o primeiro nome chama-se pivotar. Uhum. Pivotar significa mudar. Então ele não desistiu, o pessoal alterou, né? Uhum. E o pessoal não entende muito bem o que é pivotar, né? Uhum. Pivotar, você na realidade, você fazer mudanças em cima de alguma coisa que você já está fazendo antes, não é você fazer grandes saltos, né? Uhum. O outro é tratar o empreendedorismo, né, e a própria inovação como processo de aprendizado. Como eu comentei com vocês, puxa vida, então eu fiz um teste, funcionou, ótimo. Fiz um teste, não funcionou. Aprendo com esse teste e digo, não vale a pena caminhar por aqui, eu vou por esse outro lado, eu pivoto. Então essa aqui é a lógica, né? Quando que o empreendedor, isso é difícil para ele, né? Desistir. Ele deve desistir. Eu acho que pra todo mundo, sabia? Abrir mão de um sonho assim pra falar, É pô... uma frustração enorme, né? E eu acho que tem a questão também do quanto você já investiu naquilo. Uhum. Quando você fala, pô, eu preciso... E não é só Abre mão. financeiramente, né? É de Tempo. energia, de tudo, assim, de você colocar toda a sua expectativa, a sua perspectiva para os próximos anos naquilo e se frustrar, assim, perder o tudo mesmo, perder o chão, né? Sim, sim. Tem 3 elementos que acho que fazem parte de um empreendedor, né? Então, o elemento, eu vou chamar assim, teoricamente mais simples, é o aprendizado. Então, por exemplo, quer aprender sobre inovação e empreendedorismo? Faz um curso, vai para a universidade. Ele consegue. É só uma questão de alocação de tempo e recursos. Uhum. Ele consegue. Precisa ser um pouquinho estudioso, mas ele consegue. Uhum. Tá bom? O outro elemento é o chamado mindset. Então, ele tem que ter um modelo mental, que é essa própria questão. Tem que ter autonomia, tem que ter tolerância, frustração, tem que ser resiliente, né? Isso ele aprende. Isso aí é... Hum, Tá no livro, a prática é... Eu vou dizer que ele aprende, Aham. mas, por exemplo, você é destro ou canhoto? Sou destro. Tá bom. Você consegue fazer alguma coisa com a mão esquerda? Consigo, não tão bem quanto a direita. Tá, mas se você ficar 3 meses usando a mão esquerda? Talvez sim. Não, vai ser 100%. Aham, mas... Sua forma preferencial é usar a mão direita. Aham. Mas se você treinar, você consegue usar a esquerda. Sim. Vai ser tão boa quanto a direita? Não. Talvez depois de 10 anos, não sei. Uhum. Né? Eu jogava futebol. Sim. Eu treinava com os 2 pés. Por quê? Porque eu achava importante chutar com os 2 pés. Uhum. E eu fiz isso com meu filho, inclusive. E hoje quer dizer, ele treina, não é jogador profissional, né? E eu chutava com a bola com os 2 lados. Para quê? Para ele treinar os 2 lados, né? Uhum. E é claro que uma perna é muito... pelo talento, enfim, né? Ele tem uma preferência. É a mesma coisa, nós temos que... O mindset, né? Esses chamados soft skills, nós conseguimos treinar. Sim. Só que nós temos uma preferência. Então, tradicionalmente, nós vamos para esse lado aqui. Uhum. Agora, não é por isso que eu vou deixar de usar a mão esquerda. Eu preciso dela também. Uhum. Então, eu tenho que treiná-la para conseguir ter uma ambidestria. Lembra a ambidestria que eu falei no início da nossa conversa? Uhum. Então, ambidestria é fácil falar, mas vai ser ambidestro, né? Então, não é tão automático, né? E tem, por fim, eu diria que talvez um elemento menos compreendido e super importante, que é a paixão. Então, o empreendedor tem que ter uma paixão, porque ele vai acordar e ter uma energia para fazer alguma coisa, ele vai inovar, ele quer fazer algo novo, né? De onde que vem essa paixão? Por exemplo, vocês, qual é a paixão de vocês? Eu preciso. Eu acho que eu posso falar do terceiro setor e falar das causas sociais, Sim. porque eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ver que aquilo tem um propósito maior. Se eu estiver fazendo qualquer atividade, da mais simples à mais complexa, e só porque tem uma pessoa que vai sair beneficiada daquilo, para mim fica um pouco. Para mim, o coletivo faz muita diferença. Então, a coletividade me move bastante. Então, essa é a sua paixão. Sim. E por que você tem essa paixão? Porque acho que eu sou um pouco idealista, assim. Eu acredito que a gente, através das pessoas, pode ter um mundo melhor, assim. Só através das pessoas. Se a gente, o ser humano, ele talvez ele não tenha ainda se ligado da força que ele tem quando ele se une. Eu acredito muito na união entre as pessoas e que muitos problemas que a gente tem graves hoje, eles ainda têm solução se a gente se unir. E de onde que veio esse idealismo? Acho que da minha experiência de vida, talvez, das coisas que eu vivenciei, das pessoas com quem eu tive contato, de exemplos que eu tive, de ver as pessoas unidas e as coisas dando certo, acho que vem um pouco daí. Você nasceu idealista? Não. Então vamos lá, empreendedor é a mesma coisa. Essa paixão veio de experiências passadas.
né? E algumas dessas experiências estão, inclusive, no inconsciente. A sua foi, inclusive, bastante já trabalhada, por Sim. exemplo, né? Se ele descobrir a paixão, e ele pegar a paixão dele em alguma coisa que consiga trazer um impacto, né, econômico, social, é o melhor dos mundos. Então, isso que é importante do empreendedor, né? Enquanto ele tiver a paixão e conseguir trazer um impacto importante, que nós chamamos de resolver problemas importantes, é importante que ele não desista mesmo, porque ele vai resolver alguma coisa importante. Quando que ele deve desistir? Quando esse impacto for muito pequeno ou não existir mais, ou estiver só na cabeça dele. Então, nós falamos da questão do problema. Quero resolver um problema social. Sim. Esse é um problema importante? Super Ele importante. é grande? Enorme. Acabou. Tem um tremendo de uma oportunidade, porque se você conseguir resolver, você vai trazer um impacto enorme. Sim. É isso que o empreendedor tem que fazer. Alguns empreendedores, na realidade, o que acaba acontecendo, que eles se deparam com uma ideia que é uma ideia muito isolada, que é dele. Ele quer resolver um problema dele. E às vezes ele se pega nisso e deixa de olhar se esse problema é dos outros também. Então, um problema social não é meu. Pode ser meu também, mas É da Sim, sociedade, você né? pode É da estar sociedade. inserido. Ele é grande, portanto, é um problema importante a ser resolvido. Sim. Alguns empreendedores, eles deixam de olhar o problema ou eles acreditam no problema, né? Que é um problema que vem, inclusive, de experiências passadas. Então, é importante ele conseguir entender exatamente isso, né? Quando o problema deixar de ser problema, aí é o momento que ele deveria desistir. Às vezes não é tão fácil, porque aquilo está no inconsciente dele. E essa é uma análise fundamental para que a gente consiga, num mundo em que todo dia surge uma novidade, é tudo muito rápido, tudo muito ágil, que esse empreendedor consiga distinguir o que é de fato uma tendência, que tem alguma solidez e que pode ser um caminho para ele seguir, de só uma onda passageira. Eu não consigo, me desculpe, você que gosta, mas eu não consigo deixar de pensar na onda das paleterias. Paleteria mexicana, né? Aquilo era uma tendência, aquilo era uma onda que passou, que de repente tinha uma em cada esquina, era um absurdo, e de repente, com a mesma velocidade que todas abriram, todas desapareceram. Então, acho que é um pouco isso, assim, para quem tá se perguntando aí, vou empreender, empreender com o quê? Tem perguntas muito importantes aí que Sim. precisam ser feitas. Uma coisa boa do empreendedor é que quando você resolve um problema, você gera outros. Sim, Então, por exemplo, né? Um problema que nós temos em sociedade é ter relações sociais, não é isso? Sim. sim. Né? Eu nasci no interior e como é que são ainda as relações sociais em cidades menores, né? Você sai andando, visita as pessoas, vai tomar café. Minha avó fazia isso, ia tomar café, né? Tinha até lá ela pegava, tem uma Nossa Senhora Aparecida, né? E aí elas, o que elas faziam? Nossa Senhora Aparecida ficava uma semana na casa de cada uma. Sim. E aí elas se reuniam naquela semana na casa dessa pessoa para tomar um café e rezar. Não sei se era mais importante a reza ou a interação social, mas de qualquer forma, né? Era uma Acontecia. forma de você Aconteciam. interagir. Aí essa santa ia para uma outra casa. Aham. Aí elas iam para outra casa e tinham interações sociais. Hoje, interação social tem todas essas mídias sociais, enfim, né? E que nos ajudam a ter mais conexões. Só que isso cria um problema gigantesco, né? Porque as pessoas ficam muito Porém. tempo nas redes sociais. Esquecem a interação ao vivo, né? Humana, né? Isso, nós falamos do celular, né? Aí você vai, né, sai com a família, não, filho do... As pessoas todas almoçando, jantando juntas, teoricamente, o Pois é. corpo tá ali, Então, mas você resolveu um elemento de interação social digital e você criou um outro problema que é, bom, se eu colocar uma ênfase muito forte, eu perco a interação social não digital, por exemplo, né? Então, sempre que eu resolvo alguma coisa, eu acabo gerando consequências que podem ser resolvidas de outra forma também. Legal. Marcelo, e pensando no empreendedor, a gente falou um pouco sobre a parte social, Sim. né? Sim. Fala pra gente um pouco sobre o empreendedorismo social. Uhum. Que eu acho que, assim, uma coisa é você ter a ideia do empreendedorismo para ter como causa o lucro e tal, e Sim. beleza, tudo bem. Agora, sim. saber a hora de parar com o empreendedorismo social, nossa, eu não consigo imaginar o dilema que seja para essa pessoa. Comenta um pouquinho pra gente. Então vamos lá, vamos lá. Eu converso bastante com os empreendedores sobre isso, né? A primeira pergunta que eu faço para eles é o que é o empreendedorismo social, né? Porque é o seguinte, né? Toda vez que eu inovo, resolvo um problema e trago um benefício para a sociedade. Certo. Esse benefício ele é tanto econômico quanto social. Então eles não estão descolados, tá certo? Então
eu até comentei, né, na minha biografia aqui, eu desenvolvi uma chamada Jornada de Inovação de Modelos de Negócio. Boa. Nessa jornada, um dos elementos que nós olhamos é o chamado modelo econômico, que eu quero saber qual que é o impacto da inovação que eu estou desenhando e depois eu vou executar. E esse impacto tem que ser mensurado tanto na perspectiva econômica quanto social. Não faz sentido eu trazer algo que a sociedade não reconhece, porque senão ela não vai remunerar, não vai pagar por aquilo e trazer o resultado econômico. Então as coisas estão atreladas. Então tem que olhar sempre esses dois elementos. O que é diferente na perspectiva social, uma perspectiva mais econômica? Se eu sou um empreendedor, mais uma vez, é uma questão de equilíbrio, né? Não são duas coisas, na realidade, dissonantes, né? Quem preza muito pelo lucro, em geral, vai dizer o seguinte: bom, eu vou olhar o lucro, mas eu não posso deixar de lado o lado social, porque senão eu vou ficar muito descolado. Então, o que é? Eu vou ter que, na realidade, ter um resultado econômico e cumprir um papel social, vamos chamar assim, mínimo, certo? Numa situação extrema. Na outra situação extrema, do social, eu vou me preocupar só com o social. Mas tem que ter uma preocupação econômica mínima, que senão eu não consigo sobreviver. O que mantém, né? Não consigo manter. Então, o que acontece? Eu tenho que equilibrar os dois. Se eu tenho uma missão mais social, eu quero olhar, maximizar o resultado social, dado uma restrição econômica. Se eu quero ser algo mais lucrativo, eu vou buscar maximizar o lucro sem abrir mão de elementos sociais. O dilema é quando, nesse caso, né, o social começa a comprometer o lucro. E aí, como é que eu resolvo? Desafio. É um desafio. É um desafio, né? Políticas públicas e pressão dos consumidores e tudo mais, porque o dilema vai acontecer. Vai. Você tem um acionista que colocou dinheiro lá, por exemplo, no empresa de capital aberto e quer o resultado. Sim. Do outro lado... Você não pode chegar para o acionista e dizer: olha, o resultado está ruim, sabe por quê? Porque eu trouxe um enorme benefício para a sociedade. Ele vai dizer: então eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou colocar em outro lugar. Ao contrário, sociedade, estou ganhando muito dinheiro e quer saber de uma coisa, não estou preocupado com você. Não dá. Então tem que equilibrar claramente essas questões. A sociedade cobra, né? Claro, e deve cobrar. Porque se não cobrar, mais uma vez, o incentivo, né, chama assim, lucrativo, ele é forte. Então, eu tenho que trazer, na realidade, um incentivo social para conseguir equilibrar esses dois mundos aqui. É assim que funciona. Mais uma vez. A sociedade cobra e os investidores cobram. Então, eu tenho que ter essas duas cobranças e conseguir equilibrar. Por isso que é importante iniciativas como de vocês aqui, que tem um lado social, dentro de uma organização que tem uma finalidade lucrativa, que é uma SA. Bacana. Marcelo, e aproveitando também, trazendo um pouquinho para os alunos, você falou um pouco sobre a parte do empreendedorismo e tal. Existe algum modelo ou ferramenta para um jovem que está pensando em começar a empreender? Algum modelo, alguma ferramenta? Porque eu vejo que muitas vezes a pessoa ela pensa em começar a empreender, mas não tem um plano de negócio estruturado, não sabe os custos. Ela sabe que ela tem que começar, mas a estrutura antes ela não tem. Existem algumas ferramentas, alguns modelos que esse jovem ou essa pessoa pode se basear para dar início no seu negócio? Olha, existem. Eu mesmo desenvolvi uma ferramenta. Né? É um método, tem 25 passos. É um passo a passo mesmo. Né? Um passo a passo. Aí ele faz o passo 1, passo 2, passo 3, até o 25, né? E no 25 ele sai com um plano de negócio. Nós chamamos, quer dizer, sai com um modelo de negócio e, consequentemente, com um plano de negócio. Né? Então, da onde que veio isso? Quando a minha experiência no Grupo Fleury, eu fui contratado para estruturar o processo de inovação, que era um processo não estruturado. Então, eu vi que é possível você criar uma trilha de decisões até você conseguir ser bem-sucedido. Por quê? Porque o empreendedorismo, a inovação, trata com incertezas. Então, se eu monto um processo estruturado, eu vou reduzindo as incertezas ao longo do processo, de forma que eu consigo tomar decisões com menos incertezas, portanto, com maior chance de sucesso. Então, existe. Qual que é a questão? É que você precisa ter uma disciplina para passar por esse processo aqui. Não dá para pular as etapas, né? Não dá para pular, e tem uma coisa mais importante, né? Você lembra os joguinhos que nós jogávamos na infância, jogava o dado, né? Aí você tirava 5, assim, volte 5 casas. Você, não vou jogar mais. Desistir, não quero mais. Não quero mais. Quando você vai inovar e empreender, é mais ou menos assim. Você anda, aí não deu certo. Volta 5 casas. Eu estou acostumado porque é exatamente isso que eu faço. E a Mariana, inclusive, passou por esse processo.
Acho que é por isso que vocês me chamam. Me A convidaram. gente vivenciou um pouquinho, né? Volte 5 casas. Uhum. Faz parte da frustração lidar com a frustração. Não é um processo linear. Então fala que 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, tem até um visual que mostra isso, mas não é. É 1, 2, 3, 4, volta para o 2. Não deu certo, avança. Validei, agora eu avanço. Então existe um processo, que é um chamado processo iterativo, você vai e volta. Né? Então, quer dizer, você tem que ser disciplinado para ir de 1 a 25 e ter a tolerância à frustração para saber. Cheguei no 10, tem que voltar lá para o 3. Por quê? Porque não validou. Não testei, não deu certo, eu volto para trás. É assim que funciona. O empreendedor faz isso? Olha, Eu vou responder eu acho que sim. Ele faz. faz. Só que de forma intuitiva. Ele não sabe que está fazendo isso. Tá, sim. Então não deu certo, ele tenta de novo. Só que ele se perde no processo. Por quê? Porque ele deixa de ver, né, qual que é uma lógica natural de fazer. Porque ele está dentro do processo. Lembra que a questão de estar dentro da ilha? Sim. Tem alguém de fora que quer dizer, olha, essa é uma sequência natural para você ser bem sucedido. Vai ser bem sucedido? Não garanto. O que nós colocamos vai reduzir incerteza e, portanto, reduzindo a incerteza, você aumenta a chance de sucesso. Essa que é a lógica aqui. Então, é possível, sim, ter esse processo estruturado, que depende de, ao mesmo tempo, disciplina e saber que esse vai e volta, ele vai lidar com a frustração. Então, às vezes, é mais difícil colocar a disciplina e a frustração do que propriamente um aprendizado, que é um aprendizado mais técnico de técnicas, né? Como vocês até devem ensinar, tem Canvas, tem planilhas, vários tipos de Canvas, enfim. Análise Então, SWOT. tem tudo, tem várias ferramentas. Então, não é a ferramenta em si, é em que momento que eu uso a ferramenta ou a técnica, né? O que eu faço com o resultado. Sim. Né? Isso é importante porque tendo o plano de negócios, né? Esse volte 5 casas vai acontecer bem menos do que se não tiver, né? Exatamente. E qual que é a chance de ele cumprir 100% o plano de negócio? Olha, eu acho que como é algo dinâmico, que acontece ali o tempo todo, dificilmente ele vai conseguir seguir exatamente o que ele escreveu no começo. Não tem vai, como né? seguir, não tem como seguir. Agora, o que ele não pode fazer também é dizer, bom, já que não tem como seguir, eu vou fechar o olho e vou no Então, mais uma vez, ele fez um plano, né? Por exemplo, lá nessa jornada que eu comentei com vocês, tem planilhas. São planilhas grandes, né? Não sei se a Mariana mostrou para você. Sim, Ela eu mostrou, vi uma delas. Eu Aí vi o uma pessoal, delas. "Ai, professor, meu Deus do céu, não, calma, é um processo de aprendizado, né? Por isso que tem uma composição, né, no time, né? O resultado final vai mudar com o tempo. Aí quando ele começar, bom, agora esse é meu plano, eu vou executar. Puxa, eu pensei que eu fosse vender 100, eu vendi 50, tem que ajustar o plano. Puxa, eu ia vender 100, o mercado adorou minha solução, veio de 200, melhor ainda, você vai ajustando o plano. Então, o plano é alguma coisa que você faz para quê? Para te direcionar, não é uma coisa rígida. Então, tem que ter um plano sim, mas não é aquele plano, né? É escrito na pedra que a gente fala. Mas olha que interessante. Seguindo nessa ideia, até o próprio processo de inovação, de tempos em tempos, eles devem ser inovados. Sim, Exatamente. sim. Exatamente. sim. Você não tem como prever tudo no mínimo, nos mínimos detalhes, porque aí tem Impossível. fator humano, fator econômico, são as variáveis incontroláveis que a gente tem que saber lidar no meio do caminho. Sim. Eu vou aqui fazer uma pergunta que tem a ver com empreendedorismo, mas eu também quero ver um pouco desse. Qual é a opinião, qual a sua opinião, Marcelo? A gente está numa sociedade que já há algum tempo está enfrentando aí um desafio grande com relação ao desemprego. E a gente vê principalmente nas periferias as pessoas meio que sendo empurradas para o empreendedorismo, sem tanto método, sem tanto preparo, como uma forma de sobrevivência mesmo. Então, não tenho emprego, eu preciso fazer alguma atividade. A gente falou um pouco aqui se o empreendedorismo é para todo mundo ou não. Aí a gente tem esse cenário Brasil de desemprego. Você acha que sim, empreender pode ser uma potência se a gente tiver política pública, se a gente tiver um trabalho bem direcionado, onde falta emprego, a gente pode ter empreendedorismo? Ou não, não é esse o caminho, essa ideia que muita gente tem do vamos ensinar todo mundo a empreender, que a gente vai resolver o problema econômico do Brasil, esse é o caminho. Qual que é a tua opinião sobre isso, assim? Sim. Bom, em primeiro lugar, acho que políticas públicas no sentido de fomentar o empreendedorismo, isso é fundamental. Sim. Nem todos têm o perfil empreendedor, mas na perspectiva de país, né, é muito importante, porque é isso que move. Né? Ou seja, você gera um empreendedor que vai gerar um negócio, esse negócio vai crescer,
esse negócio vai crescer, vai gerar renda, vai gerar emprego. Portanto, é a lógica exatamente de contrabalançar o desemprego. A questão do desemprego, eu sei que é um assunto relevante, mas vamos pensar numa perspectiva um pouquinho histórica, né? Talvez uma das primeiras ondas de desemprego tenha ocorrido quando teve a Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, o pessoal estava lá, né? Não sei se vocês assistiram Charlie Chaplin e tal, né? Tempos modernos. Tempos modernos, né? Todo mundo fazendo, né? Apertando o botão. Apertando o botão. Não, meu Deus do céu, vamos tirar todo mundo aqui e vamos colocar a máquina. Não, boa. Aí, foi uma inovação. Foi uma inovação. Gerou renda, Se gerou renda? gerou aumento de riqueza. Para o dono, deve ter gerado. Sim. E para os funcionários? Ah, não. Gerou desemprego. Gerou desemprego. E aí, o que eles foram fazer? Eles tiveram que buscar ali outras formas. Ou por necessidade ou por opção. Exatamente. Mas eu volto na questão do empreendedorismo, certo? Eles foram servir os outros. Não tinham o que fazer, não tinha como trabalhar na indústria. Eles foram servir. Eles eram serviçais. Olha que nome estranho. Que virou economia de serviços. E aí cresceu a economia de serviços. Hoje a economia de serviços não é mais serviçal, é uma economia grande, né? E aí, o que acontece? Revolução Industrial, inovação, né? Você gerou um ganho, uma riqueza, concentrado ou não, é uma discussão aí de elementos sociais, mas gerou riqueza. Né? Se distribui ou não, é uma questão de políticas públicas. Né? E gerou desemprego. Por quê? Porque substituiu as pessoas. O que as pessoas foram fazer? Se movimentaram e criaram uma outra economia chamada de serviços. E essa economia cresceu. Sim. Né? Então, por exemplo, né? Cresceu tanto que uma boa parte da população estava empregada em serviços. Quando eu lembro direitinho, quando eu fiz acho que 15 anos, eu ganhei um cheque do meu pai, ganhei uma conta. Hoje em dia ganhar conta, você vai lá e ganha conta, né? E eu fui no banco trocar o cheque. Já trocaram cheque ou não? Você sabe o que é cheque? Sim, eu já passei por isso no meu primeiro emprego. Eu não sei quem está que é escutando um aqui cheque? sabe o que é cheque. Que é cheque? Você sabe o que é Não, cheque? Google. Fica Não? com os jovens aí, que é um cheque? O cheque é um papel que está escrito aqui, ó, R$100. Aí você vai no caixa do banco, né? Não é caixa eletrônica, Pega não, uma né? fila de... Pessoa. A pessoa, né? Aí você passa assim na mesa do gerente, oi, tudo bem? Aí você senta, toma um cafezinho. Um monte de gente no banco. Eu passei por uma experiência que meu pai me entregou um cheque e falou, tem que sustar, tinha que fazer um risco, eu acho. Cruzar. Cheque Cheque cruzado. cruzado. Cheque cruzado. Um problemão na vida de quem Eu recebe. dobrei ele e entreguei pra moça, cruzado. É só Muito bom, Flávio. Mas os bancos eram repletos de pessoas. Cadê as pessoas? Foram substituídas por atendimento digital, pelas caixas automáticas, os ATMs, por exemplo, né? Então as pessoas foram substituídas, né, por máquinas para fazer trabalhos repetitivos. Então quem está no banco hoje reduziu o pessoal que trabalha mais com conhecimento, né? Parte de TI, por exemplo, tecnologia, né? Gerou um desemprego. Agora está vindo uma outra onda. Nossa, e agora? É uma nova revolução. Meu Deus. O pessoal de startup só fala em IA. Para mim só chega projeto lá de IA, tudo IA, né? IA vai automatizar, inclusive, uma parte do conhecimento. Sim, Vai gerar desemprego? sim. E agora? Muito bom. Sabe o que vai acontecer? Se gerar riqueza, e a riqueza for distribuída, nós vamos ter mais riqueza e mais tempo ocioso. Bom, criou um problema. Como é que nós usamos o tempo ocioso? Economia criativa. Empreendendo novamente. Empreendendo novamente. Por isso, é natural, mais uma vez, quando você tem algum tipo de ruptura, vamos chamar assim, né? Que você gere essas movimentações. No curto prazo, a movimentação é o desemprego. Se você tiver boas políticas públicas, que é exatamente nessa discussão, você move mais rapidamente essa massa de desempregados e estimula em outros processos. Então, um dos estímulos é exatamente empreender. Sim. Até porque o mundo corporativo, na época do meu pai, né, nossos avós, né, assim, onde você trabalha? Eu trabalho na empresa tal, há 25 anos eu aposentei lá.
Vocês conhecem alguém hoje que está há 25 anos? Eu sei que vocês já ouviram a carreira de vocês, já estão há muitos anos, né? Sim, mas não chegamos em 25. Eles entravam como estagiário e aposentavam. Sim. Sim. Aham. Né? Então, a lógica do mundo corporativo, né, é uma atividade temporária. Você vai ficar um certo tempo. Antigamente ficava 25 anos, 30, 35, agora fica menos. Então, ou seja, é temporário. Por quê? Porque as empresas crescem e acontecem movimentos, elas precisam, na realidade, encolher. Quando encolhe, gera desemprego. E aí você se movimenta. Né? Então, uma forma de movimentar é abrir o seu negócio, portanto, empreender. Mas principalmente os bancos já estão fazendo um pouco esse processo, né? Por conta da pandemia, muitas agências foram fechadas, tal. Muita gente foi demitida, foi mandada embora. Porém, parte dessas pessoas foram aproveitadas para trabalhar com tecnologia dentro do próprio banco. Então a pessoa trabalhava como caixa, como gerente, e falou assim: olha, quer aprender a programar? Quer ver um outro caminho aqui para você poder seguir? Já pensando em aproveitar essas pessoas, né? Você vê uma coisa de inovação que é interessante? Tem um empreendedor, ele tem uma empresa, tinha porque ele vendeu, né? Que fazia prescrição eletrônica, receituário eletrônico. Né? Que o médico chegar lá e fazer uma receita eletrônica. Passou. Né? E estava tentando colocar para funcionar. Estava muito difícil. Não é uma coisa meio que óbvia. Sim. Hoje, Quem anda com papel hoje, né? Hoje, Anda com a receita. hoje. Quem Mas- consegue ler a letra do médico no Pô, receituário aí de você tem papel? Sim, mas foi o que ele percebeu como empreendedor. Aham. Tava indo, né? Até ele veio conversar comigo na universidade. Puxa, olha, que interessante o meu negócio, foi super interessante, mas eu tô com dificuldade de monetização, ou seja, como que eu capto a receita, né? Enfim, isso foi em 2018, 2019. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, receita eletrônica era uma necessidade. E hoje os médicos não vivem, tem uma dificuldade grande e não tem uma prescrição eletrônica, por exemplo. Sim. O que foi que estimulou? Foi a pandemia. Então, tem um fator elemento, externo, né? foi um fator externo. Né? Então, mudou um comportamento por necessidade. Então, uma necessidade que acabou trazendo um impacto positivo. Sim. Porque a gente, mais uma variável incontrolável, né? No meio de todo um cenário extremamente complexo, uma oportunidade. Marcelo, tem uma outra pergunta que eu quero trazer aqui para você. Eu entendo que o empreendedorismo ele só é possível através de crédito. Sem crédito, sem financiamento, é extremamente difícil empreender. E aí, nesse ponto, a gente cai em uma coisa bem delicada do Brasil e da sociedade como um todo, que é a questão do preconceito, muitas vezes por questão de racismo. Então, para alguém que não tem crédito e tenta obter esse crédito por racismo ou preconceito, acaba não tendo acesso a esse recurso para poder empreender. E aí eu queria ter essa dúvida contigo, se esse é um dos motivos que torna mais difícil para o empreendedor que mora na comunidade, que é uma pessoa preta, para conseguir empreender, do que uma pessoa que tem acesso a esses recursos. Sim. Esse é um dos motivos também? Sim, vamos Muitas lá. vezes, para conseguir crédito ou preconceito, ele acaba pegando e a pessoa não consegue. Sim. Vamos começar por partes aqui, porque Vamos lá, realmente porque essa pergunta é grande. interessante e é complexa. Vamos Né? lá. Vamos começar pelo início. Né? Existe um conceito em empreendedorismo que é a chamada curva J. Então, o que é uma curva J? Né? A curva J, como um J, né, você começa assim, vai para baixo, depois você cresce. Tá. Lê esse fluxo de caixa. Então, o que acontece? Eu vou empreender, eu tenho que investir. Não tenho nem receita ainda. Então, no início, eu estou gastando dinheiro, J está para baixo, para depois eu conseguir chegar num ponto de equilíbrio e depois conseguir aí crescer. Sim. Portanto, essa fase inicial demanda investimento. Ponto. Tá claro? Senão não cresce. Ou nem começa, né? E começa. Né? Montei uma startup. Preciso de 5 milhões. Tem um apartamento de 3 milhões. Vamos imaginar que fosse isso. Estou disposto a perder o apartamento. Vou perder 3 milhões, não vou conseguir funcionar porque eu precisava de 5 milhões. Não tem jeito. Então, um novo negócio demanda um investimento inicial, maior ou menor. Em geral, quanto mais inovador, maior essa necessidade. Quanto menos inovador, menor necessidade. Mas mesmo assim, eu tenho que fazer um investimento a priori. Né? Pego um empreendedor, vou montar com todo respeito, né? Um carrinho de pipoca. Eu tenho que comprar o carrinho de pipoca, eu tenho que comprar tudo e não tenho receita ainda. Sim. Então eu tive que investir, aí eu fui lá no meu ponto, comecei a gerar minha demanda para depois ter um certo volume e equilibrar. Ou seja, eu precisei ter investimento. Tá? Ou do bolso, Sim. Por menor que ele seja, vai ele precisar. é necessário. Tá claro? Então vamos lá. Aí vem a questão. Bom,
assumindo essa premissa que eu vou precisar ter um investimento inicial para depois recuperar, eu posso colocar no meu bolso ou trazer de fora, Sim. tá certo? Aí vem a questão, bom, se eu não tiver no meu bolso, então, por exemplo, situações de carência, como é que eu faço? Investimentos públicos. Se eu quiser direcionar a inovação ou o chamado capital de risco. Então, eu vou pegar, na realidade, um investidor que vai investir no empreendedor. Quanto maior o risco, Maior a fatia que o A empreendedor... recompensa. Aham, sim. e maior a possibilidade de não dar certo. Uhum. Essa que é a lógica, né? O que acaba acontecendo é o seguinte, né? Pelo menos hoje, né? Eu falo isso por quê? Porque isso vai para o empreendedor e passa também pelo empreendedor que tem uma startup. Ele vai pedir dinheiro no banco, certo? O que acaba acontecendo é que é a questão do crédito, né? Pega uma startup. O que ela tem de ativos? Ela tem um plano de negócio, um PowerPoint. Papel, cara. Uma meia Aí de o maluco. Aí o banco fala assim, você quer 5 milhões? O que você me dá em garantia? Não, olha o meu plano de negócio fantástico. Ele vai dizer, não, então pera um pouquinho. Você vai para o capital de risco, né? Se você colocar um imóvel, Sim. volta aquela questão, né? A startup não tem imóveis. Então você quer colocar o teu patrimônio pessoal? Tá bom, então você pega o empréstimo no teu nome e coloca para a startup. Então isso não é um investimento na startup, é um investimento na pessoa física e ele vai alocar para a empresa dele. O problema com os empreendedores é que muito que eles pegam esse crédito na pessoa física para alocar na pessoa jurídica, na empresa, né? E às vezes eles se perdem um pouquinho nesse processo aqui. Então vamos lá, estou falando em pessoa jurídica, empresas, Certo, a né? empresa. Demanda esse crédito inicial. A questão é, uma coisa é a política pública conseguir direcionar, né, para quem tem necessidade. Por quê? Porque não é um papel de um banco clássico fazer isso, não é natural dele, pelo menos hoje. Sim. A outra lógica é o chamado investidor de risco, investidor anjo, ou os familiares, por exemplo, e amigos, né? Que ajudam, mas estou dizendo, é um processo que você precisa ter um relacionamento muito próximo, né? Então, o que acontece? Eu vou falar agora sobre as chamadas Deep Techs, as startups altamente tecnológicas. Elas demandam um capital inicial para conseguir colocar a operação e vão trazer o resultado um tempo maior, porque a inovação é grande. Quem que ajuda isso? As agências de fomento. Então, isso são políticas públicas. Sim. Bom, se isso vale para essas startups, o que seria o natural? Que eu tivesse uma agência de fomento, uma, na realidade, política pública para exatamente fomentar o empreendedorismo para essas pessoas em geral. Não só pretos, enfim, estou dizendo como Sim. em geral, né? Quer dizer, quem tem dificuldade de ter crédito, né? E fomentar esse tipo de empreendedorismo. Tudo bem? O que acaba acontecendo é, mais uma vez, por uma questão histórica, social, existem algumas camadas da população que são colocadas um pouco de lado. As margens da sociedade, né? Sim. Portanto, quem consegue fazer isso? Primeiro, você conscientizar a sociedade. Você faz isso de um dia para o outro? Não. Políticas públicas. Sim. E vem questão de cotas, por exemplo, né? Então, no empreendedorismo, tem muita questão agora de você fomentar o empreendedorismo de população preta, parda, indígena, o empreendedorismo feminino. Por quê? Porque não é o natural na forma como é hoje. Portanto, se não é natural, ou você espera a sociedade mudar, ou você coloca políticas públicas para direcionar. Então, respondendo essa questão, ele precisa de crédito, sim, não é um crédito tradicional, portanto, é um crédito de risco, né? Para você minimizar o risco, você vai buscar no investidor de risco. Em alguns casos, esse risco é maior. Por quê? Por menor formação, depende de tudo mais. Então, quem deveria ou poderia suprir? Políticas públicas. Sim. Então, pensando, né, por essa lógica, sem Estado não é mercado. Sem Estado, né, nas suas políticas públicas e as empresas assumindo os papéis sociais, com as suas fundações, institutos, por exemplo, né, contribuindo com esse lado social. Porque se isso não ocorre, o mercado não inova. Sim, sim. Porque se o crédito só for oferecido para pessoas que já estão recebendo crédito, onde é que vai ter a inovação do mercado, né? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, que hoje é fácil dar o exemplo, né? Vou dar um exemplo que não estou discutindo gosto musical. Sim, sim. Tudo bem? Vamos falar da Anitta, por exemplo. Tá? Sim. Ela é bem sucedida? Opa! Super. É só olhar o sucesso dela, Aham. a receita que ela gera, né?
Imagina a Anitta no início da carreira pedindo dinheiro para montar um espetáculo Pra gravar a musical. primeira musiquinha. É. Uhum. Não, claro, por quê? Quem é você? Quem é você, Anitta? Não, hoje é a Anitta. Uhum. Na realidade, as pessoas vão atrás dela para você investir. Exatamente. Ela passou por isso também. Uhum. Então, e ela foi bem sucedida, mas é um caso em 1 milhão, por exemplo. Né? Sim. Na regra, né? Então, o que acontece? Né? No início da carreira é muito difícil, a escassez de recursos, enfim, ela precisa desenvolver, né, a sua reputação, quer dizer, mostrar que ela consegue trazer alguma coisa, né? E aí o que acontece? Para suprir essa barreira inicial, é fundamental esse tipo de apoio, inclusive o apoio financeiro, que vem, né, de políticas públicas e das fundações e instituições com finalidade social, por exemplo. Uhum. Porque sem o investimento público, né? Sem esse fomento público pelo empreendedorismo, a pessoa que começa o negócio ela vai começar com o dinheiro do bolso. O que nem sempre é muito dinheiro. Sim. E aí a pessoa começa e o que ela tem de receita é o que ela se mantém ali. É o Sim. que ela vai usar durante o mês. E aí a pessoa vai ter ali o seu negócio, mas a vida inteira só vai ter dinheiro suficiente para poder pagar as próprias contas e não vai conseguir potencializar. Exatamente. Precisa de crédito, né? Sim, precisa de crédito. Independente Exatamente. do momento. Né? Uhum. Até para dar oportunidade dessas pessoas desenvolverem esse perfil. E isso mexe em tantas coisas, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa que recebeu um investimento, ela se tornou grande, essa empresa está dentro da comunidade. Eu emprego as pessoas que estão na comunidade também. E você gera renda ali dentro, você impacta uma economia local e isso tem. Isso Uhum. vai para além daquela comunidade, vai impactar outras, outras coisas, né? Uhum. Eu vi uma matéria esse tempo atrás sobre o Data Favela, né? O pessoal organiza todos os dados lá e eu estava vendo que a maioria dos empreendedores, eles fazem isso porque, eles não conseguem emprego, CLT, justamente por estar onde eles moram. E às vezes a distância da casa dessa pessoa até o emprego, que muitas vezes está no centro, a pessoa tem que se deslocar por um longo período, ela acaba não tendo tempo para cuidar da família, para ficar em casa. Mulheres, então, dificilmente, né, por conta da família, do Sim. filho e tal, por conta de todo o machismo que tem na sociedade, elas conseguem esses empregos que estão distantes. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, elas empreendem dentro da própria comunidade. É muito O que comum. para a pessoa ali é alguma coisa que funciona, mas e para escalar, e para tornar maior? Sem investimento público, sem esse fomento, né? Sem... Eu conheço um negócio super interessante que é mais ou menos o seguinte, né? Como é que eu faço para pegar e fazer uma entrega dentro da favela? Quero entregar Uhum. põe lá o CEP. Aham. Aí tá lá, né, fica aquilo que ninguém fala, que é a zona de risco, né? Não Sim. entrega porque é zona de risco, aí você tem que retirar no correio. Isso, Pô, eu já vi um empreendimento disso. exatamente. Lá perto de onde eu moro tem um lugar que é a primeira casa que bate dentro da comunidade. Isso. A pessoa colocou aí e falou o seguinte, olha, todas as entregas podem mandar aqui. Aí eu organizo e mando pra casa de vocês e a pessoa Sensacional. pega um pedacinho. Ela criou um hub logístico dentro da comunidade com um problema super importante, que é Sim. como é que eu faço com que uma mercadoria chegue lá dentro. Estou nem Uhum. discutindo a questão de segurança, né? Sim, uhum. Sim. Que existe claramente, Sim. mas eu preciso distribuir, né? Me fala qual é o CEP que eu vou levar. Como assim CEP? Qual é o número, né? Uhum. Se tiver o número, inclusive tem casas, né, que tem, enfim. Uhum. Mas dá. Então, o que acontece? Foi criado exatamente um hub logístico para você conseguir pegar os produtos que chegam aqui e fazer uma nova distribuição logística lá, dentro da comunidade. Isso é empreendedorismo, né? E é um negócio que, a depender do tamanho da comunidade, pode ser grande, né? Sim. E aí fica essa dica para os investidores que, né, as periferias podem ser um campo, podem não, são um campo muito fértil de novas ideias, de inovação e de negócios aí com grande potencial, né? Uhum. É só saber buscar. Eu tô aqui estarrecida com tantas coisas, minha cabeça tá, eu ficaria aqui mais 2 horas fazendo perguntas e desdobrando, porque é um assunto extremamente interessante e a gente vai trazendo vários aspectos, né, econômico, social, muita coisa, Uma conversa bem gostosa, né? e já fica aqui uma deixa pra gente trazer numa próxima, pra ter continuidade. Vocês aí que estão nos assistindo, deixem seus comentários aí, o que faltou perguntar, tem muita coisa ainda que a gente poderia falar aqui, com certeza, mas a gente precisa encerrar. E eu vou agradecer, Marcelo, muito obrigada pela aula que você nos deu aqui hoje, por todas as ideias. Tenho certeza que tanto nós aqui quanto quem nos assiste teve aí um mundo de ideias aí novas, né? Foi inovador. Esse episódio foi inovador, com certeza, né, Rafa?
Isso, foi um bate-papo bem gostoso, bem bacana, Marcelo. Agradeço demais aqui a sua participação, o seu apoio, todos os esclarecimentos que você trouxe pra gente. Foi incrível, sensacional. Sensacional. Gente, Certo, Pablito? Eu Valeu, que- Pablinho. só mais uma perguntinha? Diga. Eu gostei dessa parte que vocês falaram sobre a periferia, você poder investir. E aí eu fiquei pensando que eu sou de São Mateus, eu convivo muito com pequenos empreendedores e eles não sabem a importância que a faculdade tem pro empreendedorismo. Porque hoje você vê o MC, você vê o pessoal aí empreendendo, é legal empreender, pô, é só investir e tal. E eu queria poder deixar esse recado para poder mostrar para os jovens como é importante os estudos ainda, mesmo você querendo ser um empreendedor. Sim. Não, fantástico. Depois eu vou passar eu escrevi um artigo recente chamado Universidade Empreendedora, né? O que na realidade a universidade poderia contribuir. Mas uma coisa é você trazer para esse empreendedor essas técnicas, né? Mais uma vez, teoricamente, essa é a parte mais fácil, né? E conseguir mostrar para o empreendedor que existe um contexto. Você precisa inserir o empreendedor neste contexto que é o chamado ecossistema de inovação. Se ele tiver o perfil e entender a lógica, a chance de ele dar certo é muito maior. Porque vai ser bom para ele e bom para a sociedade. Então, essa que é a lógica aqui, né? A universidade está lá para ter esse papel social de, nossa, eu sou um professor pesquisador, eu tenho que pesquisar, não tenho só que dar aula, tenho que fazer, né? Pesquisar, pegar o conhecimento, transformar em livros, artigos e transmitir para a sociedade para quê? Para que ela consiga alavancar esse conhecimento e gerar empreendedorismo e inovação. Então, essa que é a lógica. Então, esse é o papel da universidade, né? E a universidade está aberta exatamente para receber esses empreendedores e ajudá-los a avançar nessa jornada empreendedora. Legal, perfeito, valeu. Queria agradecer, então, Gisele, uma satisfação aqui. Rafa, Obrigada. Obrigado, super querido. agradável conversa. Pablo, aprendi com você sobre o cheque cruzado. Depois eu vou contar isso nas minhas aulas também. Maravilhoso. Tá bom? Então, muito obrigado aqui, parabenizar o Instituto IOS pelo que vocês vêm fazendo e deixar um abraço aqui para Mariana, né? Sim. Que foi ela quem trouxe o primeiro Sendo a convite. nossa aqui. ponte. Então, muito obrigado. Super obrigada. Maravilha. Bem, pessoal, então a gente volta no próximo mês com mais um episódio do Gente que Pode ou algum episódio surpresa que pode aparecer aí no YouTube ou através da sua plataforma de podcast, tá? Então, fiquem ligados. E para você que já está com saudade, ansioso pelo próximo episódio, fique ligado, a gente já tem aí vários episódios lançados, todos à disposição. Confira aí o que já saiu nos meses anteriores aqui no Gente que Pode. Vocês vão ver que muitas dessas conversas aqui se conectam, tem muito conteúdo bom aí no nosso canal e na nossa plataforma, tá bom? Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.